Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, do saber, da inteligência e de pessoas que fazem as coisas acontecerem, cara, que tem um caminho na educação e chegou aos píncaros da glória. Quem é esse cara? William Tavares, cara. Cara, não sei se é pra tanto. Eu cheguei aos píncaros da glória. Talvez um dia eu chegue. Mas chegou, não, cara, chegou. Temos um caminho ainda pela frente, né? Cara, eu não sei nem se eu tô de roupa adequada pra participar desse podcast, cara. Porque outro dia sentou aqui a Maria Padilha, cara. Maria Padilha. Quando eu vi essa entrevista, eu falei, não acredito. Musa, fantástica. Ela virou a paraninfa desse podcast. Nossa, e ela é fantástica. Você fez uma abertura, assim, fantástica pra ela também, né? Poema pra ela. Um poema, uma coisa linda. Ela falou assim, não mereço tanto, foi exagero. Mas é maravilhoso estar aqui com você, estar aqui nesse podcast. Honra, o papo vai ser muito legal. A honra é toda minha, cara. Eu falo isso assim, que eu só convido quem eu gosto, quem eu sou fã, cara. Eu percebi quando você me convidou. E eu, assim, vendo, né, conhecia pela televisão e tal, mas quando vem aqui tem que estudar o cara pra, tipo, saber coisas que, tipo, eu a priori não sabia, porque só de olhar, admirar e tal. Eu queria que você falasse, cara, assim, da sua trajetória, né? Porque as pessoas veem o rostinho lá na televisão, acha que é tipo igual o jogador de futebol, né? A gente vai entrar nesse negócio, é fácil tal, mas pô, o cara às vezes passou por 500 testes, um monte de não tal. Você sempre assim, quando criança, teve essa inclinação para o que você faz hoje, ou você tinha uma outra ideia de vida e a vida te levou para o que você está hoje? Cara, eu tinha inclinação, sim, tinha essa coisa de conexão com futebol e com a área de comunicação, mas claro que eu pensei em outras coisas. Quando era criança, pensava em ser arqueólogo, adorava, talvez influência de Indiana Jones, muito filme, né? Cara, eu era fã de Indiana Jones. Eu sei que você é meio nerd, eu também sou, a gente vai mudar bastante o assunto. Cara, eu adorava Indiana Jones. E depois teve Jurassic Park, aí eu já um pouco mais velho e tudo, mas tinha aquela coisa, aquela adoração e tudo, mas eu falei, putz, né, um arqueólogo, um paleontólogo. O Brasil, no Brasil, um historiador. A minha irmã se formou em história, né? E ela batalha muito, né? Ela acabou seguindo essa coisa da história. E eu cheguei a pensar nisso, cara, cheguei a pensar em fazer cinema, porque é uma paixão da minha vida, eu amo demais cinema, mas eu queria fazer cinema mais ligado, assim, à área de crítica, de análise, de fazer matéria sobre filmes e tal, etc. Eu não pensava, assim, em ser um diretor ou ser um ator, né? Não pensava nisso. Eu queria lidar com o cinema dessa forma, da forma da comunicação mesmo. E aí eu pensei, FAAP e tudo, só que assim, Rafa, grana não tinha. É caro, né, cara? Caríssimo, não dava. Não que também foi fácil fazer a faculdade de jornalismo, que também foi pesado. Eu paguei os primeiro 1 ano e meio, os outros 2 anos e meio, fiquei devendo, sabe Deus como eu entrei naquela faculdade, né? Mas como eu entrava, como eu passava pelas catracas, né? Hoje o pessoal não consegue. E o jornalismo, assim, apareceu porque tinha essa tendência para comunicação e juntando com futebol. Meu pai sempre foi apaixonado por futebol, meu pai jogou futebol, não assim profissionalmente, mas chegou a jogar no CRB, como era goleiro, né? E eu lembro claramente de acompanhar meu pai nos jogos de várzea, porque o futebol de várzea que era muito forte, né? Não só em São Paulo, nas cidades, mas existiam os terrenos baldios, né? Que hoje não existe terrenos, vários clubes, vários times e tudo. E eu acompanhava meu pai todo domingo, ficava lá atrás do gol assistindo ele jogar e tudo, e a gente conversava muito de futebol, eu e ele, né? Sempre admirei a posição de goleiro, porque meu pai era goleiro. E um belo dia fui assistir uma final de Campeonato Brasileiro entre Coritiba e Bangu, lembra? A clássica final lá, 85. E eu parei pra ver, acho que foi o primeiro jogo que eu vi integralmente, assim, que eu tenho memória de ver integralmente, começo ao fim, com pênaltis e tudo. E o goleiro do Coritiba era parecido com meu pai, que era o Rafael Camarota. Sim. Bigode, bigodudo, parecia muito meu pai. Goleiro também, falei, vou torcer por esse time aí, foi o que me prendeu a ver o jogo. E comecei a ver, e dali pra frente, meu pai levando em estádio, vendo o jogo do céu. Eu quase virei São Paulino, mas quase por causa do Careca, por causa daquela final entre São Paulo e Guarani que eu assisti. Sim, de 86. Uma loucura, uma das grandes finais que eu vi na minha vida. O Careca até hoje é um ídolo, uma referência. E ele é santista. E ele é santista, encerrou a carreira do Santos, inclusive. E, cara, aí meu pai vai virar São Paulo, não, vamos virar santista. Aqui é Santos, pô, gente, né? De Santos. Você é de Santos. Começou a me levar pra Vila Belmiro e tudo. E aí eu fui acompanhando. Então, sempre teve essa inclinação pro futebol. Eu adorava jogar botão, jogo de botão, futebol de mesa, né?
E eu narrava os jogos de mesa, eu pegava a rádio relógio e transformava como se fosse num placar. Eu pegava uma fita com os hinos dos clubes, fita, gente, aí no aparelho, né? Sim. Fitinha lá, o radiogravador. Colocava os hinos dos clubes, quando saia gol, gritava gol, narrava jogo de videogame e tal. Então... Você já estava ali fazendo um laboratório para sua vida. Né? Exatamente. Sem saber. Sem saber, eu já estava fazendo um laboratório. E o jornalismo foi uma coisa de gostar muito de acompanhar, acompanhava muita rádio, adorava muito política, ficava sonhando em cobrir carnaval, olha que loucura. E cobri em Santos. Uhum. Em Santos. Depois tive um programa de debate político lá em Santos também. Fiz cobertura de eleições e tudo. Então as coisas que eu fui gostando, de alguma forma eu fui fazendo. Ah, mas você não cobriu um carnaval? Não, mas eu cobri ali, tá bom, cobri em Santos, tá feito, tá pago. Hoje, né, a tendência é mais, claro, ficar no jornalismo esportivo por tudo que eu já fiz, por tudo que eu vivo. A cobertura política que eu sempre gostei, e aí, cara, pintou a ESPN na vida, era um sonho fazer o Linha de Passe, era um sonho trabalhar na ESPN, e eu fui lá realizar, né? Mas assim, na escola, antes da faculdade, tipo, que matéria que você gostava, assim? Humanas, cara. Educação física, mais óbvio, mas assim, português, história... Português e história. história. Qual que você tinha dificuldade? Matemática era uma desgraça. Matemática, física, química, era tudo horrível. É difícil, né, cara? Quem é de humanas é muito complicado. Nossa, mas aquilo não entrava na minha cabeça. Eu tinha um amigo meu, já no ensino médio, o Marcão. Marcão tinha uma facilidade com matemática que era um negócio impressionante, cara. Em compensação, eu não entendia como ele não conseguia absorver as coisas de história e literatura, português. É doideira. É muito louco, Nosso cara. cérebro é bem limitado. É muito louco. Então, assim, química, física e matemática era sempre ali suando. Tinha geometria também. Ainda tinha geometria na minha época. Suando. Às vezes tirava uma nota vermelha, tinha que compensar, correr atrás. Acho que a única recuperação que eu fiquei na minha vida foi de matemática, né? 2 vezes de matemática. E o resto ia bem, o resto ia tranquilo. Português, história, adorava mitologia, adorava Idade Média, cruzadas, adorava, nossa, tudo de história, assim, me puxava muito a história do Brasil, os tempos o estudo de tudo que aconteceu em ditadura. Eu compro livros até hoje, de momentos específicos também para você aprofundar, né? Eu adoro, era apaixonado. Mas educação física eu era péssimo, sabia? De jogar tudo. Eu era bom no gol. Só que na época, a gente não tinha goleiro, porque tinha que dividir a quadra e era tudo gol caixote. O gol caixote, para quem acha que o pessoal sabe o que é gol caixote, né? Mas explica o que é, como diz. O caixote é o seguinte... Programação, a audiência é rotativa. A audiência é rotativa. O gol caixote é o seguinte, você tem um espaço mínimo para... Você não tem um campo de futebol para você jogar, você não tem um gol enorme. Então, como é que você improvisa o gol caixote? Com chinelo, um par de chinelo, você coloca aqui. Cada um é uma trave. Você improvisa com latinha, né? 2 latinhas ali, você improvisa. Com qualquer coisa que faça referência a 2 traves. Só que aí no gol caixote você não pode defender com as mãos, porque ele é menor, então é só com os pés, né? Então eu tinha que defender com os pés, tinha que jogar na linha, só que eu jogando na linha era um desastre. E eu não era bom em esporte nenhum, basquete, vôlei, eu gostava, me divertia, queimada, né? Mas era mais de ver e tal. Mas gostava de ver, né? Sempre gostei de ver, sempre gostei de acompanhar. Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, via tudo. E eu era daquele também que chegava período de Olimpíadas. Eu tinha esporte que eu nem sabia que existia, só que eu olhava lá e, de repente, ficava entendido no negócio e acompanhava e torcia e tudo. E como todo brasileiro, né? De repente, você tem um esporte ali que você não conhece muito, aí, por um motivo, tem um brasileiro, alguém ali começa a se destacar, você começa a olhar para aquele esporte e começa a não necessariamente entender, mas compreender como é que funciona o jogo, né? Dali comecei a gostar de tênis, também adoro, já fiz cobertura de US Open. E a minha ligação com o esporte era de assistir, era de ver, eu gostava. Mas praticando, nossa senhora. Era uma negação. Deus, ou era futebol, jogando no gol, ou esquece, não tinha mais nada. E no jornalismo, cara, eu fiz rádio e TV, mas assim, durante a faculdade, a gente vai aprendendo assim, coisas na frente das câmeras, atrás, e aí você vai vendo onde que você se encaixa melhor. Tem gente que, melhor na escrita, fala, vou fazer reportagem e tal. Na faculdade, quando você estava fazendo a faculdade, você já viu que era uma coisa que, frente das câmeras e tal? Isso. Desde o começo. Eu comecei a faculdade pensando em fazer televisão e rádio. Rádio foi ficando mais difícil, né?
pela situação atual das rádios. Tem até uma história curiosa, porque no primeiro ano da faculdade, cursei a Unisanta, né? Lá em Santos, Universidade lá em Santos, que tem a TV, Santa Cecília TV. Eu tava com, sei lá, 3 meses de faculdade ainda, e o que acontece lá? Todo ano tem os Jogos da Unisanta, que é tipo uma Olimpíada com as universidades ali da região, de Santos, São Vicente, Guarujá, Jogos Universitários, é isso. E os alunos fazem as inscrições para jogar e tal, etc. Bom, para ter toda a coerência com o que eu acabei de falar, que eu não jogava nada, mas adorava olhar, para onde eu fui fazer a minha inscrição? Para cobertura. Sim. Só que tinha uma amiga minha, a Vanessa, no último dia de inscrição, ela chegou para mim e falou assim: William, eu vou lá me inscrever, quer ir comigo? Eu falei assim: Vanessa, eu não vou inscrever não. Por quê? Vanessa, tô com 2 meses de faculdade, né? Quem sou eu para chegar lá e fazer relato de jogo, aparecer na televisão? Eu não vou nem passar nesses testes. Aí ela falou assim: não, mas você não quer fazer TV e rádio? Eu falei: quero, Vanessa, mas de novo, eu tô aqui com 2, 3 meses. Quem sou eu? Tô aprendendo ainda. Eu comecei a faculdade mais velha, então já tinha alguma experiência, mas não na área, né? Que custa? Vamos lá. Eu falei: eu não vou escrever, mas eu vou com você lá. Então, assim, último dia de inscrição, no último minuto de inscrição, 10h30 da noite. A gente chegou, não esqueça até, a gente chegou lá na secretaria, era tipo 10h25. E ela inscreveu. Aí ela pegou o papel, passou pra mim. Falou assim: escreve aí. Eu falei: escrevi lá. Em TV e rádio. Por quê? Porque aí os alunos de jornalismo, eles eram aproveitados para já serem inseridos de alguma forma para ter a prática, para começar a ter uma prática da profissão e tudo, entender como é que funciona. E aquilo era muito legal, aquilo era uma formação bem interessante. Bom, aí teve uma primeira reunião, primeira triagem, e fui lá e tal, não sei o que, passou, a gente vai precisar de gente na produção mesmo e tudo, quanto mais gente melhor, vocês ajudam na produção, outros vão pro vídeo e tal. Falei: tudo bem, ficar na produção, legal, até que tem espaço, né? Mas vai ter um teste pro vídeo, pra ser repórter, pra apresentar e tudo. Falei: já tô aqui mesmo, né? Vou fazer. Aí fui fazer o teste pra vídeo. E eu lembro que tinha uma pessoa da TV, a Cláudia Bozani. Até hoje, falo para ela que ela é minha mãe na TV, porque foi a primeira, né, a dar oportunidade. E a Cláudia, ela se passava ali por uma atleta e você tinha que desenvolver um texto como se fosse um link, como se fosse ao vivo. E eu fiquei parado assim, esperando a minha vez, pensando assim, falando: bom, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer alguma coisa legal, não vai ser estupenda, nem incrível, mas eu tenho que fazer alguma coisa de alguma forma que eles olhem para mim e falem assim: bom, ele tá só no primeiro ano ainda, a gente não vai aproveitar esse cara, mas tá ali. Deixar uma coisinha ali para quando eu voltar a pedir alguma coisa, eles vão lembrar de mim. Aí fiquei pensando, falei: bom, e você escolhia que atleta que ela era, de que modalidade ela era. Fiquei pensando num link mais despojado, mais à vontade. Aí cheguei lá, falei: bom, não vou fazer nada preparado, vou fazer alguma coisa mais ou menos assim. Aí ela falou assim: pode começar. Tá bom. Olha, a gente tá aqui com a Cláudia Bozani, ela tá chegando aqui, acabou de sair da piscina. E que resultado surpreendente, né, Cláudia? Para quem nem pensava em ser nadadora, você que entrou pra natação por causa de um problema respiratório, né? Pum. Tirei. Porque a minha irmã fez natação por uma questão envolvendo por uma questão respiratória, de saúde. E foi a primeira coisa que veio na cabeça. Pum! Aí ela olhou assim, tipo... é verdade, pois é, o resultado expressivo e tal. Virei pra ela e falei assim: e a próxima prova amanhã, tá preparada? Porque é uma prova mais longa. E assim, é uma coisa de eu ver... Você já nasceu pra isso, velho. De eu ver Olimpíada, de eu sabia que tinha nadador que fazia a prova mais longa, que fazia a prova mais curta. Absorvia as coisas. E isso foi vindo na minha cabeça. Ela: tá bom, Cláudia, não vou prender mais a Cláudia aqui, que ela tá com pressa, tem que ir pro hotel e tal, papapá, amanhã a gente volta. Pum. Caraca. Aí eu lembro que o cinegrafista virou, olhou pra mim assim, cara, me fugiu o nome dele, porque ele foi muito legal comigo. Ele olhou pra mim e falou assim... Tá pronta. E eu saí. E quando eu saí, eu sei que a história tá um pouquinho longa, mas eu vou... mas isso que é o interessante, cara, contar essas coisas. Aí quando eu saí, cara, eu saí assim e falei: pô, marquei. Nasci pra isso. Não, nem achei que era isso, mas eu falei assim: marquei. Marquei. Tá marcado, legal, acho que eu fui bem e tá tudo certo. E a partir daqui, vou continuar estudando e tal. Daqui amanhã volto aqui, converso com o pessoal para tentar uma vaga e tudo. Acho que vai ficar bacana. Bom, aí me ligam. Fala assim: olha, a gente gostou muito de você. Faz de novo. E a gente vai fazer um teste para apresentação. Tá bom, vamos para apresentação. Aí fui para apresentação já meio assim: olha, já fiz minha parte. Agora eu tô um pouquinho mais leve.
E só tinha eu do primeiro ano. Eram 4 pessoas para apresentação. Uma aluna do segundo ano, um do terceiro, um do quarto e um do primeiro. Nunca eles selecionaram um aluno de primeiro ano. Eu já sabia daquilo, jamais tinham selecionado. Sempre pegava do terceiro e do quarto. E eu falei, bom, tô na minha aqui, maravilha. Falei, só que hoje tem TP. Vai ter que ler o TP. Tá bom. Eu não me lembro por quê, mas, assim, na minha vida, eu sempre, quando lia um livro, acho que talvez pela minha mãe, quando lia história pra mim, talvez minha avó, enfim, elas liam sempre com uma certa interpretação. Nunca era só uma leitura, tinha uma interpretação, tinha uma coisa. E aquilo sempre na minha cabeça, quando lia, tinha que interpretar. Eu já fazia isso na escola. Eu lia já interpretando, entonação e tal. Eu falei, bom, vou ter que dar uma interpretada aqui. Algumas palavras são mais importantes, outras menos e tá bom, tudo bem. E fui lá. E fiz. Quando terminou, eu recebi uma ligação. Olha, você foi muito bem. A gente vai te colocar em mais um estágio aqui. Olha. E aí a gente vai definir. Mas assim, a reportagem você já vai fazer, você já tá na equipe, tá? É só pra realmente a gente fazer. E aí fui de novo, fiz mais um teste, falou, sábado a gente te liga. Isso era uma quinta. Até sábado, 1h da tarde, a gente te liga. É claro que mesmo tendo entrado sem nenhuma expectativa do que ia acontecer, quando chegou na última etapa, falou, sábado até 1h da tarde a gente liga, é óbvio que até sábado eu fiquei, vai tocar, não vai tocar. E aí passou de 1h da tarde, ninguém ligou, e eu falei, bom, tá tudo certo. Só que as 2 ligaram, às 2h da tarde. A Cláudia ligou. William, você vai apresentar o programa. Cara, eu não acreditei, né? Porque foi a primeira vez que um aluno de primeiro ano ia apresentar aquele programa. E dali tinha um outro programa que era diário na TV, que funcionava independentemente dos jogos universitários, que era o Notícias do Campus, que hoje se chama Espaço Unisanta. O Notícias do Campus era um programa que trazia informações da universidade. Era uma vitrine da universidade, né? Era meio que um marketing na universidade, com tudo que estava acontecendo e tudo. E também nunca nenhum aluno, sequer do segundo ano, tinha apresentado. Eles já me puxaram, o falecido professor Albertino, que me ajudou muito também, um cara fantástico. Fabiano Fará também, para lembrar as pessoas aqui que me ajudaram pra caramba também naquele momento. Me gerou oportunidade de fazer esse programa, de ter um quadro sobre cidadania. E no segundo ano eu virei apresentador. E nisso, a Cláudia trabalhava na redação da Santa Cecília TV com jornalismo, me apresentou para Denise Martins, que era editora-chefe, para o Fidalgo, que era o supervisor, e os dois também sempre muito fantásticos comigo, sempre incríveis, me ajudaram muito também, me puxaram para a redação. E aí, cara, eu entrei para não sair nunca mais desse circo. Mas sabe que isso é legal você contar, cara? Porque eu acho que o curso de jornalismo é o único que as pessoas... Falar, não precisa tirar diploma, não precisa fazer jornalismo, né, cara? Precisa, né? Precisa. E isso é legal você contar, cara, porque assim, tá mostrando o quanto que a faculdade te moldou, né, cara? Apesar de você já estar familiarizado com coisas, debulhar, já ler, ver filmes, uma série de coisas, porque o jornalista, ele é preciso ser também um generalista, né, cara? Precisa. Mas a faculdade, cara, é fundamental. Então, para essas pessoas que falam, pra que ter diploma de jornalismo e tal, ainda mais nessa época que a gente tá vivendo de fake news, de uma série de coisas, né? E o jornalismo cada vez mais, de uma maneira geral, e infelizmente pela sociedade, sendo descredibilizado, cara. É legal contar isso para mostrar para as pessoas o quanto que forma, molda e vai aprendendo, né, cara? Lapidar e refinar o seu trabalho. Rafa, porque assim, aí quando eu tava lá dentro, eu fui fazendo várias funções, porque assim, todo mundo vê o jornalismo com o âncora e o repórter. Cara, que acha que é só contar o que está acontecendo. Não é longe disso. E quando eu tava lá, eu fui trabalhar com produção, marcação de matéria. Você às vezes vai marcar uma matéria, você precisa achar as pessoas que têm a ver com aquela matéria, as fontes para aquela matéria. Você precisa de exemplos para a matéria. Vamos lá, falar uma matéria de dengue, né? Tá tendo um problema de dengue e tal. Aí você tem que falar com o secretário de saúde, você tem que falar com um médico especialista e você tem que arrumar pessoas que passaram pelo problema de atendimento com dengue, por causa de dengue, nos hospitais públicos, pessoa que perdeu o ente querido por causa de... Tô dando um exemplo. Ouvir todos os lados, ética, o que pode falar, o que não pode. O processo de edição, tem um editor para editar a matéria, tem um editor de texto para dar uma burilada no seu texto de repórter, tem um editor-chefe, que é por quem vai passar todo o jornal, o cara vai, isso aqui, ó, essa matéria aqui é mais importante para ela entrar aqui na abertura, essa aqui vai ficar um pouquinho mais pro fim, essa aqui que a gente tá colocando no meio pode colar na segunda matéria.
Enfim, tem todo um processo de pensamento que não é só chegar a fazer... eu liguei o celular aqui e saio falando. Tem todo um processo de pensamento para você elaborar e para você fazer a coisa bem feita, né? Eu sei que o mundo está mudando, eu sei que a gente está indo muito para a parte digital e tal, etc. Os conceitos estão mudando e as formas de fazerem as coisas estão mudando. Mas você não pode perder o seu compromisso com a responsabilidade, com a verdade, porque hoje em dia tem muita gente achando e pouca gente tendo certeza. E o achar não faz parte do jornalismo. Exatamente. O achar, ele faz parte do jornalismo no sentido da opinião. Mas mesmo quando você vai dar uma opinião, você tem que estar embasado, você tem que saber do que você está falando, você tem que acompanhar o que você está falando, muitas vezes você tem que ligar para fontes. Você acha que muita gente me fala, William, eu quero ser comentarista esportivo, eu quero ser comentarista, mas o que você está fazendo? Não, estou fazendo na faculdade, mas você já comenta, Não, mas eu vejo o jogo... Falei, não, legal você ver jogo, assistir, você olhar, se identificar com algum comentarista, com uma linha que que tenha mais a ver com você. Mas o comentarista, ele pode e deve ser um repórter também. Porque o comentarista, para ele exercer o comentário dele, tem que estar embasado. Então ele tem que apurar com fontes. Saber tudo, né? Sabe, você tem... Eu tenho exemplos assim, o Paulo Vinícius Coelho é um cara que faz apuração. O Mauro César Pereira é um cara que faz apuração. Os companheiros de trabalho, estou falando, dois que já trabalharam com a gente e que tem seus canais. Arnaldo, que trabalhou com o pessoal que trabalha com a gente, o Calçade, Gian, Birner, os caras ligam, eles têm fontes dentro do clube e tal, para apurar uma informação, para dar mais embasamento para os argumentos. Sim. Aí você tem a sua opinião, mas fortalecida por argumentos reais, né? E eu acho que isso que é... E aí que nasce a reputação, né, cara? Entendeu? Exatamente, é aí que nasce a Porque reputação. se você fala e tem essa credibilidade, as pessoas assimilam o seu conteúdo, né? E outra, na questão do futebol, você tem o lado da paixão que você tem que controlar, mas você não pode descartar. Porque muitas vezes nós somos porta-vozes dos torcedores. A gente pergunta numa coletiva ou a gente destrincha num programa aquilo que o torcedor pensa, aquilo que o torcedor acha, não necessariamente concordando com o torcedor, mas tendo um tema do torcedor, você fala, pô, isso aqui é importante. Mas você não pode se distanciar disso, você é tão frio. Então muitas vezes eu tô na redação, tô vendo um jogo do Flamengo. Tô vendo o jogo do meu prisma. Só que tem torcedores do Flamengo. Eu tô de olho no que eles estão falando, no que eles estão conversando. E eu vou neles. Às vezes eu pergunto. Do Flamengo, do Botafogo, do São Paulo e tal. Eu pergunto, falo, ó, gente, eu tô achando isso assim, assensado. O que vocês estão pensando? A gente tá achando assim, 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 tem tal jogador que é isso. E aí você também dá uma filtrada naquilo que é a coisa do torcedor mesmo, né? Que às vezes pega no pé de um determinado jogador. E aquilo que faz sentido para você não perder a conexão com o torcedor, que é o cara que está te assistindo, né? Você não pode jamais perder a conexão, ser tão frio, ser tão distante, desconsiderar o que o cara pensa, só porque o cara é um torcedor, achar que o cara não entende nada de futebol. Sim, ele entende, ele é a pulsação daquele clube, né? Então ele é o coração do torcedor. Então você tem que, claro, fazer a triagem, mas trazer muito daquele sentimento, daquela sensação. Eu falei do jornalista, né, que tem que ser generalista, né, saber de tudo, porque uma hora você chega e fala assim, William, é o seguinte, você vai agora fazer economia, cara, porque a carreira é assim, cara. E você tem que aproveitar se joga, né? Principalmente estudante, né, que às vezes a gente entra na faculdade com o sonho de ir para a carreira jornalística, mas talvez a primeira oportunidade surja para cobrir agronegócio, sei lá, né? Perfeito. O que você, assim, recomenda? A pessoa, sei lá, ler de tudo, se interessar por tudo, debulhar tudo. A gente não gosta de tudo, né? A gente não tem afinidade com tudo. Acabei de falar aqui que a parte de química, física, matemática pra mim era... Até hoje é. Eu costumo até brincar, falei que eu me divorciei da matemática quando a conta de dividir passou a ter 3 números. Ali eu já me divorciei. Foi muito cedo, né? Mas foi. Mas assim, brincadeiras à parte. Quando eu comecei a fazer o jornalismo, a faculdade mesmo, eu procurei buscar um pouquinho de tudo. Então eu era um repórter e um produtor que eu acordava de manhã para fazer Porto, que é um assunto muito complexo, muito difícil. Porto está conectado com agronegócio, está conectado com economia, está conectado com política, relações internacionais, exatamente, com tudo. É complexo. No outro dia eu ia fazer cultura, no outro eu ia cobrir o Santos, no outro eu ia... Carnaval. No outro eu ia fazer economia criativa, no outro... Posse de um vereador. Posse de vereador, o buraco na rua que a Sabesp lá não cuidou, que a prefeitura disse que não é problema dela. Tudo isso, tudo isso. Então eu tinha que estar... Você não consegue se aprofundar em tudo. É fato. Isso é impossível. É fato.
mas você precisa estar antenado com a atualidade, com tudo. Você precisa, como diz a gente, ler o jornal, né? Você vai na internet, você dá uma olhada, você acompanha os todas as editorias, né, cara? Todas as editorias, dá uma passada por elas. Uma diagonal, pelo menos para poder entender o que está rolando. Muitas vezes os colunistas ou os blogueiros de determinados assuntos, né? Tem muito a ver com o que você pensa, com a sua forma, com a sua linha de raciocínio, mas uma coisa é importante. Estou falando, tem a ver com a sua linha de raciocínio. É importante você ler e estar atento a quem discorda de você. Porque no contraponto, às vezes, vem a luz. Sim. Né? Eu acho que a gente vive um processo de polarização em absolutamente tudo, não é só no nosso país, é no mundo todo, isso já vem de muito tempo. Em termos de notícia, muito nichada, né? Muito nichado, então muita gente está indo, eu vou ver aqui só o que me interessa, só quem conversa com aquilo que eu penso também, só quem está na mesma página que eu. Você citou o jornal, né? O jornal impresso, nós somos praticamente da mesma idade, a gente abriu o jornal, passava pelas todas as editorias, né? Caderno de cidade, economia, até chegar no esporte. Mas você tinha ali acesso a tudo. Hoje, às vezes, as pessoas se inscrevem no canal daquilo que pensam, daquilo que gostam e esquece um pouco da... Porque eu acho que o mundo tá ficando muito assim, aí vai para gerações mais novas, né? É assim, eu vou abraçar aqui quem concorda comigo só. Cara, dá uma olhadinha em quem discorda para ver se você não tá errado. Para ver se tem alguma coisa lá, porque o debate ele é saudável. O problema é que há uma interdição de debates hoje. Sim. Né? Eu não quero debater sobre tal coisa porque eu discordo, é uma porcaria, é um lixo que você pensa. Ou até mesmo a pessoa que gosta de cinema, mas não quer olhar um pouco sobre esporte, né? Exatamente, falando aqui de pensamentos diferentes, né? Dentro de um mesmo tema, por exemplo, política, né? Mas também, aí isso é uma coisa, mas também dá uma olhadinha em outros temas, porque a nossa profissão ela tá tão assim complicada, o mercado tá tão limitado, que quanto mais você estiver preparado para uma oportunidade, e às vezes ela pode cair no colo e não ser bem daquilo que você entende necessariamente, quanto mais pintar uma oportunidade dessa, você tem que aproveitar, e você tem que estar de alguma forma... ter alguma sinergia com aquele assunto. Você saber ter um ponto de partida. Não é que você vai saber profundamente, mas ter um ponto de partida. Beleza, economia, vou me virar. E aí você tem que ser assim, muito humilde mesmo, de em dados momentos chegar pro seu editor ou pro seu produtor e tal, falar só uma coisa, que eu não entendi aqui, tal coisa, como é que é isso aqui, assim, e pegar as informações do que você vai fazer e pesquisar. Tudo é pesquisa. Jornalistas de hoje de 60, 70, 80 anos não chegaram onde chegaram ou tem o conteúdo que tem. O Zaidan, por exemplo, Bandeirantes. O cara é um monstro, o cara sabe de tudo, mas não nasceu ontem. Exato. Né? Ele foi aperfeiçoando, ele foi se interessando por vários temas. O cara fala de política, de geopolítica, de economia, de futebol, de tudo. Porque ele foi se interessando, ele tem um interesse natural pelas coisas, ele foi se interessando por tudo e passou o tempo, a experiência, o tempo, ele foi acumulando, foi aumentando essa bagagem, hoje ele pode falar de várias coisas com propriedade. E não deixa de se atualizar, né? E fala de tudo com propriedade. Então eu acho assim, é importante você ir beliscando aqui, ali, acolá, que foi mais ou menos o que eu fiz quando eu comecei, né? E faço até hoje, eu tenho vários outros tipos de interesse, porque a vida... monotemática é muito chata, hein? Exato. Nossa senhora, se a minha vida fosse só futebol, isso é bem chato. Só falar disso, né, cara? Tem muitas outras coisas legais do mundo, né? Exato. Muitas outras coisas legais. E como que é a sua vida, cara? Porque eu vejo assim que essa profissão, né, jornalista, já é difícil por si só. No jornalismo esportivo, cara, acho que ficou mais difícil, porque as pessoas agora, assim, tem jogos toda hora. Tem. Todos os dias da semana, todos os horários da semana, e as pessoas, pelo que eu vejo, a percepção que eu tenho, meio que te obrigam a você entender de tudo, saber o melhor jogador do campeonato afegão, não sei o quê, e muitas vezes descredibilizar, falar, pô, o cara não sabe nada, pô, como que ele não sabe desse jogador, tal. Tem muito isso, né? Tem. Às vezes não tem no jornalismo de economia, não tem no não sei o quê, mas no esportivo tem, porque todo mundo acha que é... Sabe o que acontece? As informações, elas não param em todas as áreas do jornalismo. Né? Economia, política, meio ambiente, elas não param. Mas o jornalismo esportivo, ele tem evento todo dia, né?
Não é todo dia que, por exemplo, na política você vai cobrir uma votação de uma pauta super importante no Senado, sim, na Câmara. Aí são os eventos, né? Não, tem jogo todo dia, então tem evento todo dia. E outra coisa, para você poder conduzir ali uma mesa e tal, claro que os comentaristas são meus companheiros e tudo, mas eu sou um apresentador que eu sempre, desde o começo, eu achei que eu tinha que dar meu pitaco e tal, não ficar só jogando. Eu acho que eu tenho que, assim, jogar bola, são eles que conhecem mais, são eles que entendem mais, porém eu também tenho o meu conhecimento e eu uso isso muitas vezes para trazer mais assuntos, para mediar, se a coisa esfriar um pouquinho os jogos, se um falou uma coisa que eu sei que ele pensou diferente em outro momento, falou, pô, mas você falou diferente em outro ar. E aí você promoveu o debate. Sim. Você promoveu o debate, você tem que ter conteúdo. Para fazer isso, você tem que ver os jogos. Tem que ser, cara. Então assim, de segunda... Tem domínio de tudo. De segunda a quinta, eu praticamente não saio. Então, é o dia inteiro absorvendo notícias, me preparando para os jogos. O que é se preparar? Pera aí, o Hulk vai jogar ou não vai jogar pelo Atlético Mineiro? Quais são as notícias do dia? O que tem? O que o São Paulo preparou para esse jogo? O que o Felipe Luiz está pensando para o jogo de quinta do Flamengo? E agora, 2-1 para o Palmeiras. O que está passando lá na Argentina? Como é que está a preparação do River para tentar dar o troco no Palmeiras? Você fica o dia inteiro preparando o jogo. Noticiário, informações, jogos. TV, internet... Para quando chegar à noite, vierem os jogos, você já ter uma ideia de tudo que foi pensado e trabalhado. Isso tudo na sua casa ou na... Na minha casa, na minha casa. Esse trabalho é um home office. É o trabalho que ninguém vê. O trabalho que as pessoas veem muitas vezes é, pô, que legal, o cara senta lá 11h30 da noite. Trabalha 2 horas. Pum, acabou, vai embora. Tchau, acabou. E não é assim. Não é assim. Para você chegar naquela 1h30 ali, você tem um dia inteiro de preparo. Então, por exemplo, hoje a gente está gravando aqui, tem um jogo do Fluminense, já está me preparando para o jogo do Fluminense, que é o jogo de volta contra o Lanús pela Sul-Americana. Então, você vê, uma terça-feira tem um jogo importante, que é um jogo de mata-mata. Amanhã tem, quinta tem, aí chega domingo. Domingo é um dia que é abarrotado de jogos. Então, muitas vezes, que nem eu tenho uma folga na semana, geralmente essa folga é sábado. É sábado. Então, até sexta-feira, tipo umas 5, 6 da tarde, eu tô pro trabalho. Aí na sexta-noite eu tenho uma vaguinha, né? Aí no sábado a folga. No domingo, geralmente eu vou pra TV depois do jogo das 4. Ele termina às 6 eu vou pra TV. Mas eu já vi aquele jogo das 4. Então o meu domingo, ele já começa comprometido. Já começa tudo. Então vai de domingo a sexta. Vai de domingo a sexta. Tem um final de semana no mês e tudo. E se você não acompanha, Rafa, você começa a se perder. Sim, vai ficar notório ali, né, cara? Que você tá alheio ao assunto. Mas você vê todos os jogos, William? Óbvio que não. É óbvio que não. Mas os jogos, porque tem jogos que são ao mesmo tempo, inclusive. Só que os jogos importantes, aqueles que eu sei que vão ser relevantes, que eu vou precisar de informação e de conteúdo para a sequência da temporada, eu tenho que dar um jeito de me informar e me atualizar sobre eles. Porque... pode acontecer, o jogo... Eu não vi o jogo do São Paulo agora. Até vi, claro, mas não assisti. Aí no jogo seguinte, eu tô lá comentando, porque o São Paulo hoje não jogou, porque eu não entendi por que o Crespo não utilizou o Luciano. Aí alguém da mesa vai virar pra mim e falar assim, William, porque o Luciano tomou o 3º amarelo. Olha que fora. É fora, horrível. Por quê? Porque eu tô de folga, eu não vou ver outro jogo. Na minha folga eu realmente não vejo. Mas você pode ter certeza que no dia seguinte da minha folga eu vou buscar tudo que eu não vi na folga. Que eu preciso saber. Recuperar isso. Eu preciso recuperar. Fulano ficou no banco e tal. William, aqui ele não estava bem fisicamente, né? O jogo, por exemplo, teve um jogo recente. Esqueci, são muitos jogos. Mas tinham 2 jogadores do São Paulo mesmo, pela Libertadores contra a LDU. O Ferreirinha ficou no banco. E o Cedric entrou. Tava mal da barriga. Se você tá só esperando o jogo ali, você não tá se informando, você não ia saber que o Ferreirinha teve uma indisposição por causa da altitude. E o outro teve, acho que, uma diarreia. E o outro teve uma gastroenterite. Mesmo assim, jogou. Aí o Cedric não foi bem, ele não jogou bem e tal, não sei o quê. Se você tem essa informação, você chega à mesa e fala assim, gente, mas será que isso não foi reflexo do mal-estar que ele teve? Entendeu? Aí você não tem informação, o cara jogou mal, será que não foi reflexo? O Ferreira, não, mas parece que já ia ser uma opção do Crespo, ele tá no banco. Então tá bom, se era uma opção, ok, mas ou foi por causa da indisposição que ele só entrou no segundo tempo? Porque ele entrou no segundo tempo, ele arrebentou, ele foi bem pra caramba. Você entende?
Então é o tempo todo o tempo, respirando isso. E realmente é uma coisa que exige muita dedicação, gente. O Campeonato Brasileiro esse vai até o final, vai até o começo de dezembro, como sempre vai, porque mudou o calendário. Campeonatos internacionais. Mas tem a Copa do Brasil que vai até perto do Natal. E muitas vezes o mesmo time na Copa, ele é um na Copa do Brasil, ele é outro no Campeonato Brasileiro. Você tem que ficar atento também, isso acontece direto. Sim. Poupa num campeonato para usar no outro, mescla aqui para jogar esse aqui, depende do jogo que ele tem aqui, o outro é mais importante. E fora isso que você falou, tem os campeonatos internacionais que você não pode ignorar. Exato. Porque de 4 em 4 anos tem já estão inseridos na nossa cultura já. Tem Copa do Mundo, tem Eurocopa, tem Copa América. Se você não dá uma olhada nesses campeonatos, você tem algum tipo de acompanhamento. Mbappé, né? Entendeu? Ontem muita gente, porque o Dembélé, você viu os jogos? Porque o Rafinha, porque aquela coisa do brasileiro, sim, né? Você até acha que o Rafinha tinha que ter ficado entre os 3, tinha que ser top 3, não podia ser quinto. Mas o Vitinha, do PSG, ele ficou em terceiro. Você olha pro Vitinha, você fala, cara, não é um absurdo, mas muita gente que não acompanha, tem que ser o Rafinha e tal. Exato. É isso, é uma devoção. É uma devoção. E como que é, cara, assim, além de assistir tudo isso, o desafio que você tem de ser mediador, tudo, lidar com os outros jornalistas, né? Sim. E a gente vê, assim, em todos, né, cara, desde que as mesas redondas todas, isso lá do Avalone, até aquela que tinha o Nelson Rodrigues com... maravilhosa, são clássicas. O Mesa Redonda Faction, uma coisa assim, né, cara? Fugiu o nome, né? Era genial aquela mesa também. Cara, vamos comer. Que sempre foi muito difícil lidar com, porque é muita coisa que tem a racionalidade, mas também tem a emoção, tem a vaidade, tem uma série de coisas, né, cara? E o Arnaldo, esses dias, ele falou uma coisa que repercutiu muito. Do Linha de Passe? Que ninguém queria estar onde você tá, né, cara? Falou, todo mundo fugiu. Era difícil. Né? E você tá aí, assumiu uma coisa que, tipo, muita gente não queria pegar. Como que é, cara, assim, além de lidar com tudo isso, né, cara, com ponto, com diretor, com saber os jogos, tudo, lidar com isso e, assim, saber a hora que um quer falar ou que o outro você tem que acalmar, porque você vê que o cara tá indo pra cima ou perdendo a cabeça, ou tá meio pra baixo, você tem que trazer esse cara pra conversa. Sim. E como você gosta de cultura, tudo, cara, eu falando aqui dos Trapalhões, é como se fosse você, seria tipo o Dedé Santana dos Trapalhões, de lidar com os 3 ali para levantar a bola, para saber, tal, e muitas vezes você tem que deixar o seu ego, a vaidade de lado pros outros, né? Sim. Como que é isso, cara? Bom, é de cada apresentador, né? Vai de cada um. Eu, por exemplo, não tenho essa questão do ego, porque se eu tiver ego, vai ser um problema. Pro programa, para qualquer programa. O apresentador que tiver o ego muito inflado vai ser um problema. Uhum. Porque, cara, vamos lá. Eu estou mediando uma mesa redonda com comentaristas renomados. Então, eu não posso me sentir menos do que ninguém, ficar ali, sabe? Claro que no começo a sensação era essa. A primeira linha de passe que eu fui fazer, eu olhei para um lado, tinha o Juca Kfouri, tinha o Trajano, tinha o Mauro César, tinha o Arnaldo Ribeiro. Eu olhei e falei, cara... Meu Deus! O que eu tô fazendo aqui? Aquele dia... E eu tinha o sonho de apresentar o Linha de Passe. E aquele dia eu falei assim, eu vou fazer um feijão com arroz, bem gostosinho aqui, trocar e tal. Porque se eu falar alguma besteira, alguma coisa que destoe muito, os caras vão me engolir. Mas todos eles me apoiaram, deram suporte e tal, vamos lá, e tal, acreditaram e tudo. Isso foi muito legal. Muito bem, me receberam muito bem, me elogiaram no dia seguinte, tudo foi muito bacana. Mas... Aquele primeiro dia, assim, depois, cara, claro que você não vai se sentir menos, mas você tem que entender que as estrelas do programa de debate são os comentaristas, cara. Uhum. O que você tem que fazer, aí você tem uma responsabilidade grande, sim, é o quê? É você entender como cada um funciona, isso só vem com o tempo e com a convivência. Ler as pessoas, né? Não só com a convivência no programa, como a convivência extra-programa. E o extra-programa é o quê? Sai pra tomar cerveja e tal, não sei o quê. Sim, também funciona, mas na própria redação. Então a gente vê os jogos juntos. Então eu sei, eu já tô com eles há muito tempo, então pra mim eu já sei como o Calçade pensa, eu já sei como o Jean pensa, como ele vai reagir, eu já sei... Não que seja tudo muito previsível, às vezes destoa, e é até legal quando às vezes alguém, tô pensando tal coisa, não fala no programa, me surpreende. O próprio Vitor Birner fala, estou pensando num negócio aqui, eu falo, o que você está pensando? Não, só vou falar no programa. Eu falei, ótimo, perfeito, deixa pro programa, é melhor, né? Me surpreenda.
Eles também sabem como eu funciono, né? Então eu tenho ideia, o Mário Marra, o Pedro Ivo Almeida, o Leonardo Bertozzi, o Jailson, o pessoal que está começando agora, né? Como o Jailson, a gente já saca mais ou menos de ver de outros programas, de conviver, de ter uma ideia. Então é uma gestão. Tem uma gestão ali de pessoas também, que cada um tem a sua personalidade. E aí, o que eu tenho que fazer ali? Eu tenho que promover o melhor de cada um, Rafa. Sabe? E eu tenho que promover o debate. Eu tenho que entender que determinado assunto cutuca o Calçade e vai provocar uma discussão no bom sentido, tá? Entre o Calçade e o Birner. Pum! Tenho que entender que tal assunto mexe mais com o Jean. Mas se eu cutucar o Jean, eu sei que o André Kfouri, que tá do lado dele... Vai reagir, sabe? E quando eu falo reação, não é que a gente quer um bate-boca, né? Mas a troca de ideias, o contraponto, um trocando com o outro... Eu acho que os melhores programas de linha de passe... Eu costumo dizer, às vezes, que o apresentador de linha de passe... Em muitos momentos tem que ser que nem o árbitro de futebol. Quanto menos aparecer, significa que o programa tá funcionando melhor. Porque quando eles estão trocando... O negócio tá quente e você fica ali só mediando, só olhando assim, o programa fica mais legal, fica mais intenso, sem eu precisar interromper. Porque eu falo para eles, se eu precisar interromper toda hora com uma pergunta para cada um, vira uma entrevista. Sim. Não é um programa de debate. Aí eu tô te entrevistando, eu quero saber o que você pensa de tal jogador, quero saber o que você pensa do jogo, o que você pensa do Palmeiras, o que você pensa do Corinthians. Não é legal. Então, os melhores programas são os programas que eu menos interfiro. E eu troco essa ideia com o Dimas, que é o editor do programa, e o Silvani, que é o subeditor também, eles pensam da mesma forma. Então, para eles, funciona melhor assim. É claro que em alguns momentos eu vou ter que entrar, em alguns momentos eu vou discordar, mas assim, se eu quisesse, depois do Linha de Passe, fazer um programa, um Linha de Passe só com as minhas ideias, eu faria, porque tem um monte de coisa que fica represada. Sim. Eu não falo. Porque... Mediar é uma arte, né? Exatamente, eu não falo, tem coisa que fica aqui, eu falo, cara, mas se eu for falar isso aqui agora, o outro também vai querer falar, vai sair muito do roteiro, não vai, eu preciso falar de outro assunto agora. Não que o programa seja engessado, ele nem deve ser engessado, mas tem coisas que você tem que falar, você não pode deixar de falar. Ontem a gente estava falando muito de Palmeiras e Flamengo, aí o Dimas do meu ponto falou assim, William, precisamos falar do São Paulo, porque o São Paulo também está na Libertadores. Eu falei, Dimas, eu só priorizei aqui porque é um tipo de assunto, São Paulo vai ser um outro assunto. Eu podia ter esticado um pouco o assunto Palmeiras e Flamengo com mais coisas. Porém, eu tenho um assunto importantíssimo do São Paulo para falar. Então, eu seguro o que eu quero falar pro bem do programa. É assim que tem que ser, você tem que pensar no programa, tem que pensar no todo. Gerir pessoas, já fiquei no meio de tretas. E como que faz, cara, assim? Porque eu imagino que deve ser uma coisa assim, né? Que você falou... Porque nada é ensaiado, né? Não. Você fala do jeito que tá e tal. E essas coisas acontecem, cara, naturalmente, não são fabricadas. Não. Né? Pode ser até que outros programas fabriquem isso ou provoquem isso. Mas assim, o correto e o normal é que as coisas aconteçam naturalmente. Então, quando acontece isso, cara, além do susto, da surpresa, como que você faz, cara, assim, para se preparar para mediar isso, para que a coisa não saia do controle, visto que é uma coisa que é muito propositiva, não é sensacionalista e tal. Como que você faz para falar, cara, porque isso não tem na aula de jornalismo, não tem. É com o tempo. Como combater É com o tempo, é da personalidade, é como aquilo te impacta, é como funciona. Tem gente que vê uma hora uma treta, meu Deus, o que eu faço agora e agora? Tem gente que alimenta a treta, tem gente que... Eu acho assim, em vários momentos já se levantou o tom, mas dentro de argumentos. Dentro de conteúdo. Você levanta o tom porque você está defendendo veementemente a sua posição e o outro está defendendo veementemente a posição dele. Eles estão saltando a veia aqui, cara vermelha. E você ouvindo aqui, vendo tudo. Só que a conversa tá nesse tom, mas tem conteúdo. Pá. Beleza, você vai deixando. O que você tem que medir é se fica uma conversa polarizada, e por muito tempo no programa os outros dois comentários estão sumidos. Uhum. Porque o que acontece? Quando tem esse tipo de polarização, geralmente os outros dois comentários não se metem. Eu já passei por vários, seja qual for o comentário. Dá pra perceber. Geralmente isso, eles não se metem. Pô, não quero entrar na dividida. Não vou entrar nessa dividida. Eles esperam acabar para dar o parecer deles ou a ideia deles com relação ao que foi falado. Mas não... Geralmente você vê a treta é sempre entre dois. Dois. Então eu tenho que ter a medida do tempo,
o quanto aquilo já desgastou, porque mesmo que seja conteúdo, uma hora começa a ficar repetitivo. E aí você entra e você, né? Bom, gente, ok, a gente tem que falar de outros assuntos e tal, e muitas vezes o cara tá falando e não quer ser interrompido. Mas chega uma hora que dá. Porque a pessoa que tá falando, tá defendendo, ela não tá percebendo que ela tá sendo repetitiva. Sim. Ela muitas vezes não percebe. Então você entra lá e fala, olha... E já esgotou. Já esgotou, já deu, legal, cada um defendeu a sua parte aqui, a sua até. Não, porque eu preciso de uma parte. Ó, já teve situação, eu falei assim: se eu der a sua parte e você falar, o outro vai querer a parte dele de novo, você vai querer a parte dele. A réplica. A gente não vai terminar isso aqui. Então a gente precisa seguir, né? Agora, quando a treta vai pro dedo na cara, como já aconteceu, aí eu tenho que parar na hora. Eu entendo que tem gente que gosta, tem gente que acha que tem que deixar, tem que fluir, porque dá audiência, dá corte, dá engajamento, dá tudo isso. E dá mesmo. E dá mesmo. E infelizmente hoje as pessoas estão cada vez mais ávidas por esse tipo de coisa, né? O pessoal curte uma treta. Uma treta, o pessoal vai. Mas ali, em termos de linha de passe, e já aconteceu comigo no F-Show, já. O pessoal sabe, já falei, todo mundo viu no vídeo, teve uma briga entre o Zé Elias e o Rodrigo Bueno, faz tempo, muito tempo. E do Zé Elias virar pro Rodrigo, você não põe o dedo na minha cara, porque nem o meu pai põe o dedo na minha cara, põe o dedo na minha cara, não sei o que, blá, 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 blá. Falei, bom, já vi que aqui tá perdendo o controle, a gente vai pro intervalo e a gente volta já num clima de paz, um clima mais ameno, aí vai pro intervalo, aí no intervalo eu botei ordem, falei com os dois, falei, nós vamos voltar, o programa vai ser encerrado, porque já acabou, já deu tempo, e vocês vão resolver isso lá fora. Não, porque é isso que eu falei, ponto final, acabou, chega. Zé Elias Zé Elias é um irmão. Rodrigo Bueno é um amigo, ali a gente se dá super bem. Terminou, voltou, falou assim, bom, gente, acabou aqui o F-Show, que na época era F90, acabou o F90 e tal, não sei o quê, vem aí na sequência o Mundo F e tal, papapá, a gente volta amanhã num clima de paz, num clima tranquilo, tá, a gente acontece e tal, e foi. Terminou, falei assim, bom, agora... Aí o Zé Elias saiu, falei pro Rodrigo Bueno, falei assim, bom, se você quer conversar com ele, o momento é agora, vai lá no camarim e, né, entre num acordo, ou não, vocês não precisam ser amigos, mas vocês vão ter que sentar aqui, porque eu odeio esse tipo de coisa de, tem uma treta, então amanhã vamos deixar os dois fora pra dar uma acalmar. Pô, não, vem pro programa. Resolve, né? Vem pro programa, você resolve lá fora, um liga pro outro, aí você passa o dia ligando, liguei pro Zé Elias, liguei pro Rodrigo Bueno, a chefia me ligou e tal. Você passa o dia administrando. Tipo um pai, né, cara? É isso. O apresentador do programa, ele é um administrador do negócio também. Tem o editor-chefe, que é como se o editor-chefe fosse o técnico e o apresentador fosse o capitão do time. É isso. Você vai passar administrando, você vai tentar promover o melhor ambiente possível, você vai tentar resolver pepinos. Outro dia, por exemplo, eu senti que tinha dois comentários que estavam visivelmente mais cansados fazendo a linha de passe. E eu fui conversar com eles, a escala estava mais puxada. Os caras estavam cansados. Eu falei, bom, como é que a gente pode resolver isso aqui? Como é que a gente pode fazer para melhorar? Porque realmente vocês estão trabalhando muito, vai chegar 11h30 da noite, não vai estar aquele carisma todo, né? Vai estar mais cansado. É muita coisa, gente. É puxado. É puxado. Como é que a gente tenta? É tentar parar essas coisas. Tentar fazer conversa muito com o Dimas, que é o editor, falar, tal coisa tá assim, 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 tá assim, assado, acho que isso aqui é assim, o que você pensa? Para ir acertando o programa, afinando e tentando promover o melhor ambiente possível. O melhor ambiente é um ambiente que as pessoas estejam felizes fazendo o programa, vão lá, mesmo que tenha discordância, mesmo que levante o tom, como já teve Birner com Calçado, já teve Pedro Ivo com Birner, já teve um monte de coisa, né, Gia? Todo mundo já teve seu momento, ou alguns momentos, mas ficou ali e acabou. É assim que tem que funcionar. Né? Então a parte de administrar acho que é bem assim, e depende de cada um. Eu sou bem sangue frio para essas coisas. Cara, eu falei pra você quando a gente se encontrou, cara, eu falei, cara, você é um puta mediador, porque é muito difícil essa função, cara, porque é o que você falou, além de estar com o ponto lá com o diretor, tudo, saber o que tá rolando, né, e fazer essa leitura que você faz, cara, e de, às vezes, fazer a coisa andar um pouco mais, às vezes abaixar um pouco mais a bola. É como se fosse um regente de uma orquestra, né, cara, saber o momento muito sério, isso é muito complicado, né, cara? Você não pensa, por exemplo, em dar aula em faculdade? Já pensei, adoraria dar aula. Porque quando eu vou dar palestra, quando eu vou, né, em eventos que tem, geralmente lá na Santa Cecília, o pessoal me chama lá,
conversar com os alunos, pô, adoro, cara, trocar experiência, passar para eles muito do que acontece de bastidores. Porque o que você viveu e vive, né, cara? Sim. São coisas assim que... Eu adoro, cara. Pô, essa geração que tá chegando aí, saber como que fazer esse tipo de coisa, né? Sim, cara? porque mesmo que os métodos mudem, mesmo que os formatos mudem, mesmo que a gente veja uma migração total para o digital e tá fazendo um sucesso danado, né? Tem vários cases aí, vários tipos de procedimentos, de comportamentos, as coisas vão ser iguais. Sim. Porque você está transportando para um outro meio. Mas ali as coisas vão ser muito parecidas. Desse ponto de vista que a gente está abordando aqui. Então eu, adoraria. Já pensei. Não, tem todo isso. Você tem uma puta didática, cara. Tem uma série de coisas. Tem tempo, né? É só ver uma brecha nessa sua agenda aí, pois cara. Se for dar aula de noite já não dá. Já vai cair por terra. Vai ter muito jogo de noite. Não dá. Teria que ser de manhã cedo. E como que é, cara? Você é santista, né? Você assiste jogo no estádio e tal... Ou para você é meio difícil, porque tem jornalista que é identificado com o time. Meu caso. Mas a torcida não gosta do cara. Repele o cara porque acha que o cara não defende o time, uma série de coisas. E o cara às vezes não pode frequentar o estádio, mesmo torcendo para aquele time. Para você, é um ambiente tipo hostil ou para você é numa boa torcida, não tem problema? Zero problema. Todo mundo sabe que eu sou santista. Aliás, eu não tenho problema nem com torcidas adversárias, graças a Deus. Cara, você não tem hater, cara. Isso é incrível. Não, tenho. Lógico que tem. Mas lógico que tem hater. Não, tem. Lógico, tem gente que às vezes você faz uma crítica pro time e, esse apresentador, esse palhaço aí, não sei o quê, papapá. Você tá fazendo uma crítica, você tá criticando o Palmeiras, o cara te chama, deve ser Flamengo, baba-ovo do Flamengo. Sim. Aí você fala bem do Palmeiras, você fala, tá vendo, mídia paulista, esses caras não estão nem aí pro Flamengo, pra não sei o quê. É isso, cara. Isso vai ter, mas... Isso tem. Mas você é um cara assim, no meio, que eu não vejo assim que é, tipo... É muito querido, assim, o pessoal sempre curte muito você. Cara, pela sua conduta, pela sua postura, por uma série de coisas. Assim, graças a Deus, eu vou nos estádios às vezes pra fazer cobertura e muitas vezes eu fico no meio da torcida. Eu quero ver o jogo no meio da torcida. Eu vi jogo no meio da torcida do Corinthians, no meio da torcida do Flamengo, no meio da torcida do Palmeiras, e os caras sabendo que eu sou santista. Sabe? Aquele Boca e Palmeiras, eu tava no meio da torcida. Teve um que achou que eu era palmeirense, eu falei, não sou santista, mas eu gosto de ver o jogo aqui. E hoje é Palmeiras e Boca, eu vou torcer pro Palmeiras. Que acho que é muito natural, entendeu? Agora, com relação à torcida do Santos, é que eu já fiz algumas colocações, né? Eu já falei muito do Santos. A torcida do Santos, e eu entendo isso como santista, e de outros clubes também, você pegar a torcida do Botafogo, do Fluminense, de outros estados e tal, elas não se sentem representadas. E quando eu falo não se sentirem representadas, não é porque não tem o cara que torce para o time que está lá falando do time. Não é só isso. É também pelo tempo que é dado para esses clubes nos programas. Que é menor. Então hoje, claramente, na maioria dos canais, você vai falar mais do Flamengo, você vai falar mais do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e do Vasco. Tem um quinteto tipo aí que é o ranking das maiores torcidas. E olha que isso. E olha que o Vasco nem é tão falado assim quanto deveria. Fui ver um jogo recentemente em São Januário. Primeira vez que eu fui em São Januário na minha vida, foi no meio da torcida do Vasco. Queria ver no meio. Eu quero sentir o torcedor, entendeu? E os caras conversam, trocam ideia, respeitam, e é tudo ótimo. E eu vou ver jogo do Santos para a torcida do Santos. A campanha do Santos do rebaixamento de 2023, o segundo turno inteiro eu fui ver os jogos do Santos. Eu fazia o F-Show, então eu saía 3 da tarde, pegava o ônibus, ia para Santos, encontrava meu pai e a gente ia pro jogo. A gente foi, Santos e Fortaleza, o jogo do rebaixamento deu aquela treta toda, eu tava lá. E sempre muito bem recebido. Fiz já várias declarações sobre o Santos nos programas, muitas vezes em momentos que o Santos não teria tanto tempo, só teve porque era eu. Isso é verdade. Espaços que o Santos teve em alguns momentos que teve porque era eu. Já teve editor-chefe de ligar para mim e falar assim, William, é o seguinte, a gente vai ter tal coisa hoje no programa. Eu tava pensando em falar do Santos porque você tá no programa. E o Santos é um time que as pessoas acompanham e tal, mas não tem o mesmo tipo de acompanhamento, de aprofundamento que tem nos outros. E, de novo, gente, tem coisas que são normais. É muita coisa para as pessoas acompanharem. Então, se o Santos estivesse no topo, eu provavelmente estaria acompanhando mais do que acompanham, apesar do Neymar e tal, mas o Santos está brigando contra o rebaixamento. Então, o nível de atenção é diferente, é muita coisa. Então, assim, eu vejo todos os jogos do Santos.
eu acompanho tudo, né? E na redação é muito engraçado. O Santos tomou de 6 do Vasco, meu Deus do céu, eu cheguei num nível de mau humor na redação, é um negócio absurdo, porque mexe comigo, hein? Claro que mexe. Mas, quando eu vou ver jogo na Vila, nossa, e eu vou ir muito com meu pai em Eurico Mursa, ver jogo da Portuguesa Santista. Eu já fui lá. Sensacional. E é do lado, né, cara? É do lado. Cara, é um prazer ir lá. É sensacional. E eu vou lá, e eu sou, ainda mais Portuguesa Santista, eu super bem recebido. Na época da pandemia, a gente tinha uns banners, que eram os falsos cenários, né? Eram os banners que a gente fez, a gente colocou em casa. Eu coloquei um escudo da Portuguesa Santista, aquilo criou uma identidade, e os caras, poxa, daqui a pouco, já fiz programa, quando a Portuguesa Santista foi campeã da Copa Paulista, eu fiz um programa inteiro de 2 horas com a camisa da Portuguesa Santista, né? Eu adoro, eu tenho uma relação gigante, eu torço pra Portuguesa Santista, eu tenho uma relação gigante com a Portuguesa. Jabaquara também. Mais com a Portuguesa, Jabaquara menos. É porque quando eu era criança eu ia muito no campo da Portuguesa com meu pai, né? Assim como a gente ia no Santos, a gente ia na Portuguesa. Jabaquara menos, ficava um pouquinho mais distante e tal, então eu ia mais na Portuguesa. E tenho carinho pelo Jabaquara, evidentemente, mas essa relação é muito mais intensa com a Portuguesa. E eu já fiz. Então, isso de alguma forma também criou uma coisa. Pô, quando é que a Portuguesa Santista pensar que numa emissora como a ESPN, o apresentador vai fazer o programa com a camisa da Portuguesa Santista? Quer colocar os gols da Portuguesa Santista, né? Então, essas coisas acontecem porque eu tô. Então, isso cria um carinho. Evidentemente, deve ter algum torcedor do Santos que não gosta de algum comentário que eu faça. Pode ser, porque eu sou muito crítico com relação a algumas coisas do Santos. Mas, cara, eu vou ver jogo, eu não tenho um problema. Eu não tenho um problema. É foto, é papo, é conversa. Quando eu vou, porque eu vou muito a Santos, eu sou de Santos, meus pais moram lá. Todo mundo. Muita gente para falar comigo, perguntar do Santos e tudo. É normal. Eu não tenho nenhum problema de relação, não. Nem com o Santos, nem com torcida nenhuma. Eu gosto de ir no estádio e sentar lá e ver o jogo no meio do torcedor mesmo. É o maior prazer, é muito gostoso. Não é frio, pô. Aí eu vou lá ficar na cabine. Na cabine eu já fico como jornalista. Não, e a gente tá chegando já na reta final, até que você tá falando esse negócio de estádio, cara. Eu levo muito a minha filha pro estádio, entendeu? Ela gosta mais de ver jogo no estádio do que na própria televisão. Mas é mesmo. Eu queria que você falasse isso, né, cara? Porque assim, é muito louco, são dois jogos distintos, né? Totalmente. Mas eu queria que você explicasse para quem ainda não foi no estádio, cara, o que o estádio tem que a televisão não consegue transmitir, cara, assim, porque é uma coisa louca, assim, é difícil estacionar, é difícil chegar, uma puta bagunça, flanelinha, um monte de coisa, mas assim, cara, comida cara, é muito legal, cara, o estádio, cara. Cara, o clima do estádio, ele é uma coisa fantástica. E mesmo, claro, quando é pro seu time, óbvio que aí você chega no êxtase, né? Mas você que gosta de futebol, mesmo quando você vai ver um jogo que não é do seu time, você pega as reações dos torcedores, o que você vê ali no estádio é completamente diferente. Primeiro, o jogo muda. Porque a visão que você tem do jogo na TV e no estádio, o jogo é o mesmo, certo? Mas a visão é diferente. Você vê melhor as movimentações, você consegue identificar como é que o jogador tá se movimentando. Pô, eu via jogo do Santos, que eu falava, gente, tá vendo por que criticam tanto o Lucas Lima? A bola tá na esquerda, ele tá na direita. A bola tá na direita, ele tá na esquerda. Ele tá sempre fugindo da bola, ele tá sempre se omitindo do jogo. Você consegue identificar essas coisas. Que na TV não necessariamente você identifica. A questão tática, como é que tá o comportamento do treinador, como é que tá o comportamento de determinado jogador. Porque a imagem da TV tá aqui. A sua imagem é total, você tá vendo o campo todo. Então você tá vendo a defesa, você tá vendo o Cássio conversando com o zagueiro, você tá vendo um monte de coisa. Isso do jogo. O clima do estádio, cara, pô, a vibração da torcida, o comprometimento do torcedor, a paixão, as músicas, o grito, aquele estádio pulsando, a torcida que não... Olha, uma torcida me impressionou muito, por exemplo, a torcida do Boca Juniors. Eu tava naquele jogo do Palmeiras com o Boca, no Allianz Parque, que o Palmeiras foi eliminado nos pênaltis. E eu tava bem embaixo da torcida do Boca. Cara, a torcida do Boca tava num cantinho. O estádio é tudo isso, a torcida do Boca tava ali, pum, num cantinho. E antes de começar o jogo, eles estavam cantando, beleza. Aí, primeiro tempo, gol do Boca, cantando. Falei, bom, uma hora vai arrefecer. Cantando. Passou o primeiro tempo todo cantando. Falei, cara, que loucura. Que loucura. De arrepiar. Aí você olha os caras, o cara pendurado aqui, o outro pendurado lá, o outro no colo do outro, o outro no ombro do outro, espremidinho lá, todo mundo cantando. Veio o segundo tempo. Gol do Palmeiras. Falei, bom, agora vai murchar. Até mais alto, né, cara? Às vezes...
Acabou o jogo, pênaltis. Falei, bom, agora eles vão parar um pouquinho pros pênaltis. Eles não pararam, o jogo acabou, eles ficaram ainda mais meia hora, 40, até a hora deles saírem. Essas coisas você só vê no estádio. Só vê no estádio. Você só vê no estádio. O que a torcida do Corinthians faz na arena, em Itaquera, cara, é um absurdo. Aquilo... Pô, cuidado, você que tem um filho e não torce pro Corinthians, cuidado pra ele não ir em Itaquera sem querer, ou por um descaso, algum parente, algum amigo e tal, jogar o menino lá pra ver um jogo do Corinthians, porque a tendência é ele virar corintiano, cara. Aquilo é uma loucura. É uma loucura. É um espetáculo. Então, o estádio, o Arnaldo Ribeiro fala que o estádio forma caráter. Ele fala isso. O estádio te transforma. Não dei o exemplo aqui? Era pra eu torcer pro São Paulo. Gente, em 86, 85, os menudos, São Paulo tinha Careca, São Paulo tinha Miller, tinha Silas, tinha Gilmar no gol, tinha Nelsinho, tinha Dario Pereira, pelo amor de Deus, olha o time do São Paulo. O Santos é um time que tinha dificuldade ali nos anos 90, né? Gente, meu ídolo Paulinho McLaren, Guga, né? Guga. Ali naquela metade dos anos 80 pra frente era uma dificuldade só. E eu, encantado com o São Paulo, ganhando títulos e tal, e o Santos sem nenhuma perspectiva de título na vida. Meu pai me levando pro estádio, o estádio me formou santista, cara. E eu tinha... Não tem como, né, cara? Não tem como. Você vê essa galera toda, todo mundo com a camisa, você fala, cara, eu quero pertencer a isso, né, cara? E são os bares em volta, é o churrasquinho, e a bandeira, e a paixão, né, cara? Todo mundo junto no mesmo propósito, o estádio gritando pelo mesmo time, sabe? É uma comoção que não tem como não te arrepiar. Os caras, você abraça quem não te conhece. Isso é um negócio uma muito coisa curioso. Louca, né, velho? Uma das coisas que eu mais fiz na minha vida no estádio é abraçar quem eu não conheço, ficar amigo de quem eu não conheço ali no estádio. E amigo de estádio. Porque é o seguinte, você não vê essa pessoa, você não pega o número dessa pessoa, o zap dessa pessoa, você não vai na rede social da pessoa hoje em dia, não vai nada. Nada. Na nossa época nem tinha isso. Era o telefone fixo, né? Sim. Você não pegava o telefone da pessoa nem nada. Mas você sabia que o próximo jogo você ia encontrar aquela pessoa lá e vocês iam vibrar juntos. Sim. Vocês eram os amigos do estádio. Né? No estádio. Isso não tem preço. Não tem... E assim, relação familiar. A relação minha com meu pai, ela se aprofunda com o estádio e com o futebol. Ela se aprofunda. Cara, eu posso estar cansado de tanto jogo, tanta coisa. Eu tiro uns dias de descanso, geralmente vou para Santos, como fui agora recentemente. E eu dou uma segurada. Claro que eu gosto de futebol. Só que aí você seleciona melhor os jogos. Você não vê tudo, vai selecionar coisa legal e tal. E o seu time, evidentemente. Meu pai fala, vamos ver o jogo e tal. Eu posso estar meio cansado. Fala, pô, vamos ver um jogo com meu pai. Que legal, né? Sentar, a gente viu lá, Vasco e Botafogo, Copa do Brasil, jogo de volta. Aí depois a gente viu outro jogo, não sei qual. Jogos que talvez eu de folga e tal, eu fosse ver depois o resultado, me aprofundar pro meu retorno para saber o que aconteceu. Mas parei para ver com meu pai e foi prazeroso demais. Sim. Bahia e Fluminense. Meu pai vê jogo direto. Eu chego na casa dos meus pais, em Santos, é a minha mãe com o rádio ligado o dia inteiro, com política e futebol. O dia inteiro que Deus deu. Minha mãe acordou 6 da manhã, ela acorda cedo, 7 da manhã, ela liga e fica até a hora de dormir. E meu pai com a TV ligada também. Política e futebol. E futebol, esquece, pode estar jogando Piraporinha do Perequê contra um combinado do Azerbaijão. Eles estão vendo. Eles são assim. E eu chego, eu tenho o maior prazer de ver com eles. Tem essa conexão. É incrível. É até emocionante pra mim quando vou no estádio com meu pai, é um negócio maravilhoso. É um barato, cara. E quem não foi, eu recomendo que vá, porque é uma coisa... Tem que ir. Tem que viver isso, cara. É muito legal. Tem. E, cara, e na ESPN lá, um monte de gente eu vejo com camisa de futebol da, sei lá, Azerbaijão, tal. Tem uma certa disputa. Mas eu vou te dar um presente, cara. Eu sei que ninguém lá na ESPN tem essa camisa. E como você é fã desses caras, eu trouxe aqui, cara... a camisa do Independência Futebol Clube. Ah, meu Deus do céu! Aqui, ó. Não acredito, cara. Os Trapalhões e o Rei do Futebol, cara. Essa aqui. Sério que você vai me dar essa camisa? Eu duvido que alguém na ESPN. Ninguém tem. Cara, eu não acredito. Essa aqui, quem jogou com ela foi o Cardeal, cara. Cara, Didi. Renato Aragão. Cara, olha que coisa maravilhosa, gente. Nossa, eu não acredito. Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Você é fã dos Trapalhões? Sou. Fã de cinema, fã de uma série de coisas.
E um presente, cara, é agradecimento por você vir aqui. Cara, não acredito. Isso aqui eu não devia nem usar, eu devia enquadrar. Posso contar a história rapidinho? Pode contar, claro. Então, essa coisa de gostar de cinema, Os Trapalhões e o Rei do Futebol deve ter sido, acho que, o terceiro filme que eu vi em cinema na minha vida. Moleque, eu comecei no cinema, cara. Meu pai me levou numa jornada dupla, eu e minha mãe. E olha só o que eu fui ver. Eu fui ver, o primeiro foi As Minas do Rei Salomão. Puta, clássico, 78. Que é o Indiana Jones, o primo pobre do Indiana Jones. Né? Cachorrinho Lupa morre no final. Isso, Richard Chamberlain e a Sharon Stone. Sharon Stone, no começo de carreira e tal. E na sequência, eu fui ver. Isso foi no Cine Rocks, As Minas do Rei Salomão. Já não tem. O Cine Rocks ainda tem em Santos. Reformado e tudo. E aí, na sequência, eu fui no Cine Alhambra, que eu adorava o Cine Alhambra, ver o Natal do He-Man. Isso aí foi meio... o Natal do He-Man. O Natal do He-Man, cara. Negócio de louco. E o terceiro filme foi no Cine Poranga, esse já não tem mais, que foi Os Trapalhões e o Rei do Futebol. E eu já vi esse filme 150 vezes. Maravilhoso. A gente chegou a conversar um pouco, você falou, pô, você lembra até o nome dos personagens, eu lembro. E eu, moleque, cara, quando o time do Cardeal, o Independência, vira o jogo... Teve aquele gol antológico, ele cobra o escanteio, ele foi na área cabecear. É o único gol assim na história do futebol. O Pelé participa desse filme e ele vira goleiro, como aconteceu na vida real também, de jogar no gol e tal, uma coisa maravilhosa. Quem não viu esse filme, eu não sei nem onde está disponível. Tem no YouTube. Tem no YouTube, Tem também, se eu não me engano, eu acho que a Amazon disponibilizou no catálogo agora os filmes dos Trapalhões. Isso aí merecia. Eu sou um colecionador de mídia física ainda, né? Eu tenho livro com mídia física, bastante coisa. Precisavam lançar um pack, isso aí tem direito, deve ter uma série de situações, mas tinha que ter um pack com os filmes dos Trapalhões e tal, que aquilo... Remasterizado, talvez 4K, não sei, enfim. Mas uma coisa bacana e tal, porque merece. E esse filme aqui, eu lembro que quando eles fazem o quê? Porque foi 5-4 o placar final. 5-4. Não lembro o placar. A virada, foi 5-4. Pelé faz um gol de tiro de meta. De tiro de meta, exatamente. O Pelé tinha que fazer o gol, né? Não podia ser todo só do Didi, né? E, cara, a hora que faz o 5-4, cara, eu vibrei, eu pulava no cinema como se fosse um jogo de verdade. Eu lembro que o cinema gritou também. E eu vi aquele filme é um dos meus favoritos, Os Trapalhões. Demais. Talvez o favorito. Talvez o meu filme favorito dos Trapalhões. Luísa Brunet. Luísa Brunet. Cara, aquilo é maravilhoso. Maurício do Vale, cara. Isso aqui, Rafa, eu não tenho como te agradecer, cara. Isso representa... Isso é um presente, isso aí é pra você mostrar pro pessoal lá, falar assim, eu quero ver quem tem uma dessa. Cara, isso aqui é assim pra vida inteira, cara. Obrigado, você não tem noção. Eu sei que você gosta de cinema, eu sei que você gosta de Trapalhões, de futebol. Cara. Essa camisa simboliza aí tudo que você gosta, cara. Nossa, cara, que coisa espetacular. Não, eu vou trabalhar com ela. Eu quero ver. Essa aqui ninguém tem, meu amigo. Essa aqui... Eu duvido que o PVC saiba que time é esse, cara. Duvido que o PVC saiba. Duvido. Olha, que coisa maravilhosa. Então, William, dá aí seus recados aí finais, onde as pessoas te encontram nas redes sociais. No Instagram. Palestra. Quem quiser chama alguma faculdade, chamar ele para dar aula. Pode chamar para dar aula, para dar palestra, a gente conversa. Bom, você pode me achar lá no Instagram, né? Tô só no Instagram. Só no Instagram neste momento, tem que abrir TikTok. Tá? Ih, rapaz, eu tô tendo que me adaptar com algumas coisas e aprender e ter menos preguiça. O problema não é aprender nem fazer, o problema é preguiça. Cara, é muita rede, né, cara? É muita rede, é muita coisa para administrar, mas precisa, são novos tempos, a gente precisa estar com isso. Então no Instagram é William_Tavares@ESPN, né? E lá você manda mensagem, a gente troca ideias, às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo, eu vou lá, eu respondo. E lá, cara, a gente vai papear de futebol e de cinema, que é uma paixão da minha vida. E tem muito videozinho que eu posto lá de coisa de cinema. Eu vou em vários eventos, geek, né? Tô indo um agora também em outubro de novo. E depois tem Comic Con e tudo. E eu encontro é mó barato, que eu encontro muita gente nesses eventos. E os caras ficam assim, caramba, você gosta, você é nerd também, você é geek também, você gosta desse universo. As pessoas acham que futebol a vida, né, cara? Entendeu? Você desconstrói isso é muito legal. E as pessoas se identificam. Eu costumo falar assim, sou geek, sou nerd, mas gosto de cinema, acima de tudo. E teatro, eu encontrei ele no teatro, cara. Isso é muito legal. Vou bastante. O teatro é muito influência da minha namorada mesmo, que ela vai bastante, ela tá sempre me carregando pro teatro. Eu adoro ir a teatro. Legal. Cara, é muito... Nossa, é outra coisa. Cinema, teatro são coisas completamente diferentes. Mas o teatro te dá um nível de proximidade ali. É muito louco. É tipo, pra cultura, como se fosse o estádio. Exatamente. Acho que você foi muito bem agora. Exatamente. É como se fosse o estádio, cara.
É inacreditável. E aí o teatro tem um encantamento com o museu. A gente foi no Chateau, né? No Chateau, que foi muito Diários bom. Associados. Nossa, caralho, aquele musical. Muito bom musical, muito bom. Vi recentemente o Jersey Boys, que era um filme do Clint Eastwood. Você foi também? No sábado passado. É bom demais, né? 033, Rooftop. Isso, Rooftop demais. 033, demais. E é um filme... Puta história legal. Outra história maravilhosa. O Clint Eastwood já tinha filmado o Jersey Boys, que é um baita filme também, que pouca gente lembra. A filmografia do Clint Eastwood é fantástica, né? Fantástica. E alguns filmes muito bons dele, os filmes deles são tão fantásticos que alguns filmes bons, eles ficam meio escanteados. O Jersey Boys é um deles. E a peça é muito boa também, o musical é muito bom também. O espaço é legal pra caramba. O espaço, ali eu vi o Rock. E o espaço era um ringue e tal, bem bacana também. Gosto bastante também. É isso, gente. Esse é o Catedrático Podcast, cara. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal e até o próximo. Valeu!